Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana nós vamos continuar com as atividades do simulado ENAD e nós vamos trabalhar com a questão 16, que é a questão objetiva. Na questão 16 é importante observar três características. A primeira é que nós temos, galerinha, a questão em formato de texto, como nós já vimos nas outras aulas. Então, observem que nós temos um texto a ser lido antes da questão. Tá? Após a leitura desse texto, nós temos na questão, em si, na consigna, duas informações. Então, está escrito assim: nesse contexto, vírgula, avalie as informações a seguir. Então, lembra do que nós discutimos em sala. Quando nós lemos a consigna, precisa voltar lá no texto. Então, nesse contexto, que contexto? O contexto que é relatado no texto, que no caso são os mega eventos. Avalie as informações a seguir. Nesse segundo trecho, avalie as informações a seguir. Nós precisamos observar que nessa questão nós temos aí 4 afirmações. Tá? Então, em cada afirmação, nós precisamos avaliar a afirmação conforme o trecho que está lá no contexto, conforme o texto. Então, lê o texto e avalia cada uma das afirmações para saber se a afirmação ela confere com o contexto que está no texto, para ver se ela confere com a informação que está no texto. Com relação à questão dissertativa, na questão dissertativa, de novo, nós temos ela dividida por partes. Então, nós vamos trabalhar com a questão discursiva 5, tá? Então, tá lá, um profissional de educação física recebeu em sua academia um cliente cuja anamnese mostra que ele é diabético tipo 2. Lembra que na questão discursiva, nós precisamos extrair a informação essencial da questão. Então, a gente tem aqui que ele é diabético tipo 2. Outra informação essencial é a explicação da diabetes. Então, lembra que a diabetes é o acúmulo de glicose sanguínea derivado de funções metabólicas. Tá? Se esse profissional recebeu na academia um aluno que é diabético, ele vai montar um plano de aula, uma sessão de exercícios para esse aluno. E essa é exatamente a terceira informação que vai aparecer nesse trecho do texto. Então, prestem bastante atenção com relação a isso. Tá? E aí, a seguir, aparece o plano de aula que foi montado, a sessão de exercício. Depois, na consigna, nós temos aí mais duas informações para prestar atenção. Com base na situação descrita, faça o que se pede nos itens a seguir. Então, primeiro, justificar com base na fisiologia do exercício esse plano de ensino. Então, por que o professor montou esse plano de ensino? Considerando a informação de que o aluno ele é diabético tipo 2, considerando o acúmulo de glicose sanguínea. Tá? Essa é a letra A. Na letra B, cite uma variável fisiológica a ser monitorada pelo profissional de educação física e justifique a importância desse plano de exercício. Então, por que o professor precisa monitorar essa variável fisiológica para a segurança do indivíduo e por que a importância desse plano de exercício? Prestem bastante atenção nisso, né? Nessas características do texto e nessas divisões em que aparece a consigna. Lembrem, tanto na questão objetiva quanto na questão dissertativa, primeiro a leitura do texto, depois que fez a leitura do texto, lembra da interpretação explícita. Quais informações estão explícitas, escritas no texto? Quais informações são implícitas, que a gente precisa entender
a partir do contexto que aparece no texto, tá? Na questão discursiva, da mesma forma, nós temos aqui, o que está coloridinho são as informações explícitas, que eu já marquei para vocês, tá? Na consigna aparece as informações implícitas. Então, por que com base na fisiologia do exercício, o professor montou esse plano de aula, tá? Pensando na diabetes, qual variável fisiológica tem que ser monitorada pelo professor? Lembra que o próprio texto explica do acúmulo de glicose e o que é a diabetes. Lá no portal tem um fórum de dúvidas, então qualquer dúvida que vocês tiverem, é só recorrer ao fórum, que eu tô lá online para responder a dúvida de vocês. Certo, pessoal? Bom trabalho, boa aula!